Vamos lá para nossa segunda live desse dia. E hoje, quem vai falar aqui pela segunda vez, né? Na verdade, o meu segundo convidado é a Priscila, que já está aqui, já chegou ela, já está pronta para começar a nossa live juntas. Estou ansiosa pela história dela. Oi, Tiago, aqui de novo o dia inteiro. Olá, Oi, Pri! tudo bom? Tudo bem? Que bom que você está aqui. Obrigada por esse convite de ter uma conversa compartilhada, né? A gente conversa só nós duas. É verdade, agora a conversa é aberta. A conversa é aberta para mais gente. E é interessante, acho que eu tô com dente sujo de batom. E eu vou escutar você falando em português, né? Não, a gente não conversa tanto em português. Acabei de pegar um sotaque pelo que você falou. Então Essa que vamos é a lá. novidade, né? Então, minha história com o inglês começou basicamente há exatos 4 anos, porque hoje está fazendo 4 anos que a gente desembarcou em Portugal. E eu cheguei em Portugal com o objetivo de aprender a falar inglês, para poder me inserir no mercado de trabalho, não pensando em Portugal, mas pensando em um dia a gente mudar para outro lugar da Europa, né? Então, tipo, Portugal era a porta de entrada. E não foi uma missão nada fácil, porque o meu inglês era tipo o verbo to be, que a gente aprende na escola pública, no meu caso, e eu não tinha nenhuma intimidade com o inglês, então foi bem complicado assim esse começo. Você não tinha estudado nada de inglês no Brasil, adolescente, nos 20 anos. Nada, nada, nada. Assistia filme e séries dublados quando morava no Brasil. E não tinha, assim, eu não vou dizer que era tipo uma perspectiva assim de um futuro diferente, mas é porque o meu meio eu não tinha influências, né, que me levassem a pensar em estudar inglês. E quando eu pensei em fazer um curso, ou era o curso ou era a universidade. Então, entre um dos dois, eu falei, eu vou fazer a universidade. E o inglês sempre ia ficando para depois. Isso por Foi um grande questões financeiras, né? Financeiras, o que você ia pagar. isso. Mas, se eu pudesse voltar atrás, a minha prioridade número um assim, da vida seria o inglês, porque inglês é, tipo, é básico. A gente precisa muito, até para entender as hashtags, as coisas que a gente usa em rede social. Então, tipo assim, é básico para comunicação hoje em dia, né? Uhum. E aí, em Portugal, eu fui procurar uma escola tradicional de inglês, né? Para tentar aprender do jeito. É um caminho mais fácil, né? Você tentar aprender em grupo, numa escola, onde eles têm um plano de ensino e uma metodologia que é única para todo mundo. Que eu acho que foi isso que pode-se dizer que me prejudicou um pouco, que não funcionou tanto, porque não era uma coisa direcionada para mim. E eu fiz um ano de inglês, assim, do zero. Claro que eu aprendi muita coisa, mas eu aprendi só o básico. E o curso que eu fiz era, tipo, do básico ao intermediário. O próximo módulo seria o avançado. Então, tipo, que bom que eu não fiz o próximo módulo, porque eu não estava pronta. Mas, assim, foi uma base. Então, tipo, foi ok. E Mas se eu nessa época, quantas horas por semana você tinha aula e o que você fazia quando acabava a aula? Aí nessa época eu agendava as minhas aulas, então eu podia ter aulas todos os dias nessa escola. É 1 hora de aula diária. E tinha exercício. Então, assim, a parte legal era, tinha muita coisa para ouvir, muita coisa para escrever e muita coisa também áudio para gravar. Mas o Uhum. problema é que o computador que avaliava a pronúncia. Hum. Então, às vezes, se eu descobri que se você imitasse a entonação vocal, você conseguia passar para a próxima parte do exercício. Porque sozinha, com o computador em alguns momentos, não dava para ficar empacada, né? Para sempre. Então, eu descobri como burlar o computador. Tinha professores para poder tirar dúvida e os grupos de aula eram no máximo 10 alunos. Mas, em 1 hora de aula, não dá para você ouvir 10 pessoas, né? Então, tipo,
eu sou mais introvertida, então eu não me expunha tanto nas aulas. Então acabava que as minhas dúvidas ficavam sendo minhas, né? O que era um problema. Que nem eu sempre falo com você, que eu tive horrores de problemas para entender a diferença entre do e does. E, tipo, era uma coisa muito simples que eu podia ter aprendido, né, no básico e demorou muitos anos para eu retomar. E aí, depois disso, desse um ano, a gente mudou para Amsterdã. Então, eu conseguia compreender bem, mas para poder falar, eu falava muito pouco mesmo. E eu tinha muita vergonha de falar, por falar errado, né, a pronúncia. E quando a gente chegou em Amsterdã, não tinha mais outra forma de me comunicar, ou era o inglês ou holandês. E passados 2 meses, eu estava grávida. E aí, tendo consultas semanais, mensais, e o único modo de comunicação era inglês. Então, era muito frustrante chegar na consulta e, tipo, precisar de um tradutor, né? No caso, meu marido. Então, tipo, meu Deus, que situação, né? Eu continuei tentando fazer aulas de inglês, aí foi na época que eu contratei um professor particular. Só que primeiro eu estava grávida, o meu foco era outro, tentar descobrir como funcionavam as coisas aqui nesse país novo. E também preocupada, né, com as coisas que eu precisava preparar para a chegada de uma criança. E inglês não era minha prioridade naquele momento. Né? Eu conseguia entender, então naquele momento, só por entender e tipo repassar o que eu queria, estava ok. E eu sei que o seu professor era nativo, isso não foi tão fácil para você. Não, ele falava espanhol, mas não rolou assim uma identificação tão grande, porque eu acho que ele seguia como se fosse também um plano de estudos. Então é uma coisa assim um pouco mecânica, não era uma coisa personalizada para mim. Eu falava para ele, a minha dificuldade é aqui e aqui. Então eu não sei se para ele não era uma coisa de isso é muito fácil. Eu te expliquei já 2 vezes, você já deve ter entendido. E ele passava para a próxima coisa. E eu tentava voltar, ele falava: Não, eu já te passei, você lê e lê de novo e vamos em frente. Então, tipo, ele estava passando o conteúdo. E eu ficava frustrada, porque, poxa, eu não entendi. E você está fazendo uma aula personalizada, você quer, né, no mínimo que a pessoa te dê um suporte. Então, eu acabei ficando desestimulada, né? E aí tive a Olivia e quando ela estava com 8 meses, a gente teve o nosso primeiro contato, que foi a indicação da Rosana, que ela falou, tem essa minha amiga que ela dá aula de inglês e tal. E aí eu falei pro Thiago, vou fazer aula agora com uma mulher, porque eu vou ser bem feminista, né? De tipo, se é para pagar alguém, que seja uma profissional feminina e que eu acho que às vezes pode rolar uma identificação maior também, ainda mais no caso você sendo brasileira, né? Que facilita às vezes para explicar como é que funciona uma coisa ou outra, né? E aí a gente fez o nosso primeiro contato em março. E eu tinha o problema do tempo também, porque eu não conseguia encaixar os horários, porque a Olivia demandava muito de mim. Então a gente passou uns bocados enquanto ela acordava. E aí foi quando eu comecei a realmente aprender e ficar mais confiante para poder me expressar e falar inglês. Até que no dia que eu fui devolver uma roupa na loja, e aí a pessoa tava falando que, tipo, não é nossa responsabilidade, manda pelos correios. E aí eu descobri que eu falava inglês, porque aí eu fiz meu barraco. Eu falei, não, o problema não é meu, o problema é seu. Você me deu a informação errada. E aí fiz o cara ir nos correios de bicicleta postar um negócio pela informação errada que ele tinha dado. Então foi tipo, uma vitória muito grande. Então, quando a gente começou a aula, foi eu percebo que assim, a decisão da Pri de começar a aula foi assim, eu tô começando porque eu preciso, não é porque eu quero, não é porque eu tenho tempo, não é porque eu preciso fazer isso. E a gente começou a fazer aula e não foi fácil. Muitas vezes você chegar para ela e falou,
Nina, eu não, não tô afim de ter aula. Eu quase que não vinha. Eu não dormi na noite anterior, passei o dia inteiro com a minha filha. Não, não quero. Mas eu tô aqui. Eu não queria, mas o meu corpo veio. Pois é, e fora que tem que organizar o horário com o horário de trabalho do Tiago, o horário que a Olivia dorme, o horário que a Olivia acorda. Então, assim, foi um esforço muito grande, uma determinação muito grande da sua parte em se comprometer com a aula. E em Sim, nenhum momento, né, eu sei que, né, você é minha aluna, mas em nenhum momento teve uma fórmula mágica. é Teve a verdade. consistência de aparecer para ter É, aula. porque, tipo assim, o que eu ouvia muito na escola que eu fiz é: se você não fizer o exercício, você não vai aprender. E eu não tinha tempo de fazer os exercícios quando a gente começou a fazer a aula. E era até uma coisa que o Thiago ele falava, ele, meu Deus, tipo, para de ficar ansiosa e descobrar tanto. Pelo menos você está fazendo as aulas. Então, tipo, vai com calma. Se não deu para fazer o exercício hoje, ok, tenta ver amanhã e vai vendo como funciona para você, mas tipo, não desiste. E eu acho que não ter desistido e ter feito de acordo com o que eu conseguia, tipo, foi primordial para eu estar conseguindo me expressar hoje. Também a questão de querer é muito importante, né? Porque não adianta você ter a oportunidade de fazer o curso, como eu tive vários amigos na época da adolescência, que os pais pagavam aqueles cursos de 5, 6 anos de inglês e hoje não falam nada, não lembram de nada. Então, é muito de você querer aprender, de você se dispor a aprender e você fazer sacrifícios também. Porque seria muito cômodo, eu não tenho tempo nunca, e aí eu sentar quando eu tenho algum tempo e assistir uma série dublada ou com legenda. Então, tipo, é um exercício diário. Ouvir um podcast em inglês para tentar melhorar a compreensão, ler coisas em inglês também. Aqui a gente tem as notícias em holandês nos jornais. E antes eu traduzia para o português. E aí eu comecei a traduzir agora para o inglês, porque faz mais sentido também, né? Porque o Google Translate, ele primeiro traduz para inglês e depois para o idioma da gente. Então, às vezes, fica meio estranha a tradução. E aí eu comecei a traduzir para o inglês. O que, tipo assim, me ajuda, Uhum. né? E é uma coisa ali que, tipo assim, eu não tenho tempo durante o dia, mas o fato de eu estar lendo uma notícia já é uma forma de estar em contato com o idioma. Isso, que é o que eu falo aqui, que eu falo, pratique o inglês todo dia. Em momento algum é sentar, fazer exercício de gramática, disso, daquilo. Recentemente, inclusive, você estava com dificuldade, queria revisar, né, o assunto de present perfect. Falei, vou te mandar a atividade. Na semana seguinte, olha, não fiz, não tive tempo, não tive vontade, mas eu li essa notícia, eu vi isso. Tá ótimo, tá ótimo. Não é, né, sentar, fazer atividade, não é isso, gente. É colocar o inglês nas pequenas coisas por vontade própria. Vai chegar um momento em que a sua vontade vai pedir para você fazer isso com o inglês e não, né, no português, mas porque você tem um objetivo maior. E uma coisa que é interessante é sempre procurar assuntos de interesse. Que nem quando a gente começou, você sempre falava, tá, mas do que você gosta? Quais são os assuntos que te interessam, né? Porque você tentava trazer conteúdos para mim que fossem de acordo com os meus interesses, porque é mais fácil da gente aprender quando é um assunto que a gente gosta de falar sobre, né? Então, sei lá, ontem eu vi você postando nos stories sobre os rótulos, né? Então, tipo assim, coisa de cuidados com a pele é uma coisa que super me interessa. E eu reparei que eu sempre leio os rótulos, né? Então, tipo, pô, é uma coisa legal, né? Às vezes a gente compra produtos no Brasil e que vem com muito mais informações em inglês do que em português. Às vezes em português é só o modo de usar, em inglês tem lá tudo que o produto faz. Mesma coisa aqui, em holandês vem bem pouca informação, em inglês muita. Então, tipo, são pequenas coisas que dá pra gente. É literalmente questão de interesse. De, tipo assim, vou me propor a isso. Nunca vai ser fácil, nunca vai cair do céu, não vai ser um lindo dia que você vai acordar e vai sair cantando e falando em inglês, porque não é assim que acontece. Pois é, tem que ter o interesse e o comprometimento. Eu acredito que no começo, dependendo, né, de quem estiver escutando a gente
Ah, eu não tenho, eu não gosto, isso, aquilo. No começo, você vai ter que se expor a coisas que talvez você não gosta tanto assim, mas depois você vai começar a perceber e mudar. Gosto de ver tutorial de maquiagem em português. Vamos fazer isso em inglês. Então, primeiro é consciente, depois começa a ser inconsciente, já faz parte da rotina. Sim. E uma outra coisa que é muito legal é a gente não ter medo, tentar não ter medo. É incômodo. Ontem eu estava conversando com umas amigas e eu estava falando que, tipo, eu sentia muita vergonha no começo. Quando eu tinha que falar inglês, para mim era um sacrifício muito grande. Eu sofria muito em pensar que eu ia ter que, né, me expor. E com o passar do tempo, a gente fazendo as aulas e tal, eu comecei a perceber, poxa, eu falo, né? E eu estou conseguindo passar a mensagem, a pessoa está me entendendo. Então está tendo aqui uma comunicação, né? Então, objetivo concluído. Exatamente, que é outra coisa que eu sempre falo. Não importa se a sua pronúncia é boa, se você está falando errado, não importa. O que importa é que a outra pessoa entenda, você entenda ela de volta e, né? Objetivo concluído. Se é do seu próprio interesse melhorar a pronúncia, melhorar a gramática, você corre atrás. Mas o primeiro de tudo, mais básico, é conversar, é se comunicar. A gente não pode ter medo. Dá muita vergonha, porque no Brasil a gente, pelo menos na minha época, quando eu estudava, denunciando a idade, quando eu estudava, se a gente nas aulas de inglês, se alguém falava alguma coisa errada, o pessoal zoava e tipo, você ficava com vergonha, travava, nunca mais queria passar por aquilo, né, para não se sentir exposto. E aqui acontece muito, tipo, eu falo várias coisas erradas e às vezes as pessoas dão uma risadinha e me falam como é, que é o jeito certo. E normalmente quando isso acontecia no começo eu ficava travada, né? Me sentindo mal, envergonhada. E agora não. Ah, ok, beleza. Me falou isso, tipo, não vou mais esquecer. Que nem eu falei para você que passei numa situação no hospital que eu fiz uma pergunta, o médico não entendeu muito bem, aí ele repetiu como era a Uhum. forma certa, não para me corrigir, mas tipo, ah, ok, o que você quis dizer foi isso, e me deu a resposta. Nunca mais vou me esquecer como se faz a pergunta, porque, tipo, eu aprendi ali na prática, né? Então, o maior conselho que eu posso dar é: tá com medo? Fala com medo mesmo. Vai com E medo mesmo. porque é assim que a gente vai ficando mais à vontade. É, um dia desses eu escutei uma pessoa, era um assunto diferente, falando de marketing digital, e era assim, tá com medo? Coloca a fralda e vai. Vai com medo mesmo. As pessoas que fazem as coisas acontecerem, não é que elas não têm medo, mas com medo mesmo. É verdade. Não, não é porque eu sou uma pessoa corajosa ou que eu tenho disponibilidade de tempo para poder aprender o inglês. Além de ser uma necessidade hoje para mim, é uma coisa que eu considero hoje que é básica e é uma prioridade, porque com inglês a gente se comunica em qualquer lugar do mundo, né? É o caminho mais fácil para você conseguir se expressar. E só depende da gente, né? Você cria o seu tempo, você cria a sua oportunidade e a hora de começar é agora. A hora de começar é agora mesmo. Mas vamos falar do momento em que as coisas passaram a ser mais difíceis. Não, as coisas eram mais difíceis, você tinha mais dificuldade e aí virou. Do meu ponto de vista, foi esse momento do barraco. Você percebeu isso e falou assim: poxa, agora falei sem nem pensar. Ou teve algum outro momento? Não, foi bem nesse momento mesmo. Foi no verão passado. Eu acho que foi Uhum. por volta de agosto. Agosto. Uhum. Foi por aí. A gente já estava há alguns meses fazendo aula. E até então, aqui as minhas conversas eram muito básicas. Tipo, era sim, não, ou eu fazia alguma pergunta, assim, meio que ensaiada, porque eu tinha muito medo de perguntar errado. E nesse dia que eu estava na loja, me passaram informação errada. E eu fiquei muito nervosa. E eu estourei na hora. Tipo, simplesmente saí falando. E aí, quando eu falei, aí eu fui e me acalmei assim, eu fiquei tipo assim, nossa, né? O que, tipo assim, você fala. O negócio é porque às vezes a gente fica pensando tanto,
né, no que vai falar, e a gente tem a mania de pensar em português, que na hora que vai falar sai tudo errado, ou trava, ou você fica olhando as pessoas em volta com a sensação que as pessoas estão te observando, mas não, as pessoas não estão te observando, né? Tá cada um cuidando da sua vida. E é tudo um problema nosso, de achismos, né? Então, a partir desse dia, eu comecei a parar de falar que eu não falava inglês. Eu comecei a falar sim, eu falo. Posso não ser fluente ainda, não falar tão bem, mas eu falo, a mensagem tá chegando na pessoa. Consegui fazer o cara ir lá nos Correios postar o negócio, então é porque funcionou. E aí, a partir desse dia, eu comecei a me expor mais. Eu comecei a não depender tanto do Thiago para resolver coisas importantes. Depois disso, a gente precisava marcar uma consulta para a Olivia, Olivia, minha filha, tomar uma vacina, porque a gente ia viajar no mês seguinte para o Brasil. E aí foi a primeira vez que eu tomei a atitude de fazer isso sozinha. Eu cheguei na clínica, conversei, consegui passar as informações e marquei. Depois disso, fui fazer um exame de sangue sozinha. E, tipo, em tudo isso você tem que passar informações e informações que são com um vocabulário diferente do que a gente está acostumado no dia a dia. Então, já eram pequenos desafios a mais. E aí, todo dia a gente vai aprendendo uma coisa nova. Pois é, eu lembrei que nesse momento, na verdade, foi quando você já tinha voltado do Brasil. Você estava querendo pedir para o médico te passar a receita para fazer um exame de sangue. Sim, E era o maior me ajudou. sacrifício, eles apelando para fazer um exame de sangue. Porque aqui, mesmo a saúde sendo paga, a gente não pode simplesmente chegar lá e fazer a requisição, que nem é no Brasil, né? Tipo, eu quero ir no dermatologista, eu quero um check-up completo. Então, você tem que dar um bom motivo para o médico. E aí, Nina, me ajuda, vamos aqui. Falar que eu fui no médico no Brasil, ele falou que eu estava com deficiência de ferro. E Deficiência aí, de ferro. colou, mas, tipo, fiz o exame, o ferro estava ótimo. Excesso de vitamina B12. Ele, tipo, você está louca, sai daqui, senhora. Era Pois só é. falta de dormir. Mas é um vocabulário que a gente nunca tinha falado sobre ele até que surgiu a necessidade. No momento que você precisa disso, ok, vamos resolver essa necessidade. É verdade. A minha amiga aqui falando, brasileiro sempre faz barraco, é verdade, está no sangue. Pois é, a Alice Meli me falou nada melhor do que um barraco em outra língua para aumentar a autoconfiança. Pois é, o que aconteceu foi que, talvez, né, pela primeira vez ela falou inglês sem pensar. Tipo assim, na euforia do momento, eu preciso resolver isso, não me importa. Não tô me importando com nada. Eu só quero que você pegue isso de volta. Então, quando você faz as coisas sem pensar, sai o que tem dentro de você, o que você aprendeu ao longo do tempo, sai. É verdade. Eu te falei que na semana passada eu fui na casa de uma vizinha que ela tava, tipo, fazendo um brechó. Respeitamos a distância social, tá, gente? Eu não saí da quarentena. E aí eu fui lá buscar uma roupa e aí quando eu cheguei ela começou a conversar. E quando eu marquei com ela, eu conversei com ela em inglês, só que eu não me liguei que eu estava conversando com ela em inglês e que eu ia ter que encontrar com ela sozinha. E eu ia ter que conversar com ela. Tipo, eu não pensei, só fiz. E quando eu cheguei na casa dela, ela começou a conversar. E aí foi o que eu te falei na aula passada, que, tipo, ela falando, e eu, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Não tô entendendo nada que essa mulher tá falando. E aí ela começou a falar alguma coisa de roupa, é uma coisa que eu gosto, e aí eu disparei a conversar com ela, sem pensar. E aí, quando eu vi que eu tava conversando há muito tempo, eu falei pra ela, não, eu realmente preciso ir pra casa, que minha filha tá me esperando, que ela precisa almoçar. E daí, tchau, fui embora. E aí eu fiquei tipo, caramba, não precisei pensar para poder falar. Que legal, né? E tipo, não, deixou de ser uma coisa, um sacrifício, de ser uma coisa chata, para ser um momento ali descontraído, legal. E nesses pequenos momentos eu vejo que, tipo, que vale muito a pena. Porque estudar inglês não é fácil, a gente aprender um novo idioma, mas é muito bom quando a gente percebe que a gente aprendeu. Eu falei para você que eu só tinha percebido que eu realmente tinha aprendido inglês
um dia que eu fui ler um texto e eu percebi que eu não precisava de um dicionário ali na minha cara. Eu abri o texto e eu comecei a ler e eu falei, meu Deus, eu consegui ler uma página, consegui ler outra e eu consigo ler tudo. Tipo, uma ou outra palavra, claro que a gente precisa de um dicionário ou então de tentar entender o que a expressão significa, mas, no geral, dá para entender. E isso não tem preço. E leitura nunca foi o foco das nossas aulas, sempre foi conversa. Mas você melhora uma coisa, todas as outras habilidades vão melhorando junto. É verdade, até a escrita vai melhorando junto, porque eventualmente a gente tem que responder algum e-mail, alguma coisa, e intuitivamente a gente acaba escrevendo. E aí no que a gente escreve, a gente vê que, não, peraí, não tá fazendo muito sentido assim, e aí a gente acaba aprendendo a escrever também. Então, é um combo que acaba andando junto. Quando a gente estuda, esqueci a palavra em português, falar, né? Quando a gente estuda a parte de conversação, as outras partes se desenvolvem. Mas eu acho que quando a gente estuda as outras partes sem focar em conversação, o inglês não anda. Que é a maioria das pessoas, né? Elas conseguem entender bem, elas conseguem ler. Mas na hora de escrever e na hora de falar, dá uma travada. Pois é, porque o que acontece? Quando você lê e quando você escuta, você está apenas recebendo a informação. Quando você fala e quando você escreve, agora é que é a hora do vamos ver. Vamos ver se o que você ouviu, vamos ver se o que você leu realmente fez diferença. Então é a hora que realmente se mostrava, tipo, será que eu sei? Será que eu não sei? É. Então é na hora do vamos ver. Agora eu quero falar de uma grande conquista que você teve em dezembro. Fez uma prova escrita, fez uma entrevista. É verdade. Gente, é verdade. Que foi em dezembro que eu percebi que eu conseguia ler, porque eu fui participar de um desafio que era para conseguir uma bolsa de estudos para um curso e tinha que fazer um desafio, era tipo um projeto em inglês. E quando eu abri para poder ler o desafio, que eu percebi, eu falei, meu Deus, eu consegui entender. Tipo, eu consigo entender. Tipo, eu tava quase já feliz, para mim o desafio já podia terminar aí, que eu não tinha conseguido entender. E aí, quando foi para poder enviar o desafio, eu enviei, né? E aí foram, tipo, 2 semanas para darem a resposta, e eles deram a resposta que eu tinha passado. Então, tipo, já foi. Isso você assistiu aulas e escreveu em Isso. inglês. Assistiu e Isso. escreveu. E você passou. Não, e ainda tive que pesquisar coisas a mais também, lendo em inglês. Então, tipo assim, foi uma grande vitória. Tipo, eu já estava feliz aí. E eles me responderam, falando que tinham gostado, e me passaram para a próxima fase. Então, cara, que conquista absurda, né? Tipo, nossa, eu fiquei muito feliz. Mérito nosso. Nós ganhamos a bolsa, Nina. Nós ganhamos a bolsa. E aí, quando foi em janeiro, eu passei para a próxima fase, que era uma entrevista. Então, foram 2 semanas de muito sofrimento, que eu marquei a data da entrevista e a gente começou a treinar para essa entrevista. E eu falei para você, eu vou escrever e aí eu vou ler. E o negócio não saía, tava saindo tudo muito nervoso e não tava funcionando. E você falando, não, espera ele te perguntar. E aí, quando ele te perguntar, você responde. Você pode ter os pontos anotados, mas, tipo, espera ele te perguntar e você responde de uma forma mais tranquila, né? Não precisa ficar desesperado. E eu tava com muito medo de não entender o que ele falasse comigo. Eu estava sem confiança nenhuma que eu ia conseguir compreender. Ainda mais sendo uma videochamada. Né? E aí, quando ele começou a conversar comigo, eu fiquei calma e não sei o que aconteceu, eu comecei a entendê-lo. Eu descobri, meu Deus, eu entendo. Tipo, fica calma, garota. E foi tranquilo, tipo assim, fluiu, eu fiz a minha apresentação, eu acabei, ele falou, me fala os pontos, isso e aquilo outro, e faz a sua apresentação. Acabou que eu falei tudo, tanto que ele até ficou assim,
você respondeu tudo, tipo, que eu ia te perguntar, então não tenho mais nada para falar com você, né? Foi quase isso. E aí eu ainda fiz uma brincadeirinha no final, porque eu tava à vontade. E ele riu e no final das contas eu consegui uma bolsa parcial, que foi tipo assim, uma conquista absurda, né? Agora o foco total é continuar fazendo as aulas de inglês, porque vão ser 2 meses de curso, de segunda a sexta, de 8 às 18, em inglês. Em inglês. O assunto vai ser todo dado de forma intensa em inglês. E ainda, tipo assim, é um assunto na área de UX design. Então, tipo assim, é um assunto novo para mim, vocabulário, né? Então, tipo, é mais um desafio para poder vencer. Pois é. Uma E conquista atrás da outra. isso atrás da outra e nunca foi fácil, mas tô indo com medo. Pois é, isso sem contar em agendar, conversar com a escola para poder visitar e conversar com o médico, fazer consulta, enfim. Tudo isso são pequenas coisas que eu acho que para você nem é tanta coisa assim, mas um dia já foi, né? Não, é verdade, porque há 4 anos atrás, quando a gente chegou em Portugal e eu comecei a fazer o meu curso, eu olhava assim e eu falava, gente, tipo, eu nunca vou conseguir falar inglês. Nunca, porque parecia assim uma coisa muito distante, sabe, da realidade. Eu ficava assim, tipo, pegar um texto e ler, tipo, cara, muito impossível, sabe? Era uma coisa assim muito inalcançável. E tipo, estar vivendo isso é uma coisa, tipo, nunca imaginei que eu chegaria aqui. Então, Ah, eu tipo, fico feliz, olha. ai, para que não, eu vou chorar também. Porque, tipo, realmente nunca foi fácil, é um esforço que a gente faz e que a gente se desdobra. Em Portugal, tipo, não era fácil, não era assim, financeiramente estável pra gente morar lá, mas a gente sempre fez assim, como prioridade. Vamos ali fazer um sacrifício, pagar o inglês, porque é básico, é o mínimo, sabe? Que a gente podia fazer para tentar conseguir uma coisa melhor futuramente. E hoje a gente ainda tem isso como prioridade, porque a gente hoje eu estou fazendo inglês, daqui a pouco eu tenho que fazer holandês também, e a meta é aprender o que der para aprender, sabe? Porque conhecimento nunca é demais, né? Pois é. Já E outra coisa, né? Hoje em dia, como eu não tenho mais disponibilidade durante a semana, a gente tem aula de sábado. Então, para sim, você é o quê? 5 horas da tarde, né? 5 Eu da tarde. não sei quem aqui está nos assistindo, mas o que você normalmente faz sábado às 5 da tarde? A Priscila tem aula de inglês. Eu estou dando aula Todos de os inglês. sábados. Então, você tem que ter o seu compromisso, você tem que ter o seu objetivo. Não tem milagre mesmo. E a gente faz a aula na hora que dá, né? Tipo, às vezes tem gente que trabalha o dia inteiro, mas qual é o horário que você tem, né? Às vezes você só tem, tipo, ali 10 horas da noite. Se você estudar todo dia ali 1 horinha, já é 1 horinha a mais que você aprendeu, absorveu mais alguma coisa. Quando a gente começou a fazer as aulas, eu ainda ficava assim, gente, eu já fiz, tipo, aula presencial em Portugal. Depois eu fiz aula durante um tempo com um nativo inglês. E, tipo, não chegou, sabe? Não colou. Eu aprendi ali o básico do básico e o negócio não ia. Então, tipo, vou continuar fazendo as aulas porque eu sou persistente e vamos ver o que que dá, né? Vai que um dia entra na cabeça. E a metodologia que você usou para mim funcionou. Aí às vezes você fala, mas eu nem usei metodologia. Mas o jeito que você fez funcionou. Entendeu? É, como eu falo, assim, a minha metodologia é fazer as coisas personalizadas para você. Não adianta eu colocar as coisas do jeito que eu acho que é a melhor forma, porque se não funcionar para você, você não vai melhorar. E assim, eu tive essa discussão com o Thiago na live mais cedo, de que cada pessoa aprende de um jeito, uns preferem ouvir, outros preferem ler, outros preferem assistir, tudo bem. E diferente dos cursos de inglês regulares, eu não tenho interesse que você fique comigo para sempre. Você pode ficar, mas eu vou sempre arrumar um horário para você.
Por Mas, favor, não me abandone. mas eu não tenho interesse de carregar você por 5 anos para você dizer, ah, eu fiz inglês por 5 anos. Não, né? Vai ser o seu dia a dia, vão ser as suas conquistas que vão mostrar se tá valendo a pena ou não. E uma Então, outra coisa pode falar. que eu percebi é que, tipo assim, cursos que o pessoal vende é tipo assim, atinja a fluência em 3 meses. Em 3 meses você não é mais básico, você já é intermediário. E eu aprendi na minha pele, assim, que não é assim que funciona. Realmente é diferente para cada um. Não é porque você terminou os exercícios do livro básico que você passou automaticamente para o intermediário. E essa forma que as escolas avaliam, tipo, não funciona. E eu falo isso porque eu fiz a escola durante um ano e eu vi que não funcionou, É né? porque as pessoas precisam criar, né? As empresas, elas precisam criar um sistema de aprendizado que a pessoa perceba que ela está melhorando, que ela está avançando. Então, assim, nossa, estou fazendo nesse curso, eu já estou no pré-intermediário. Minha amiga está no básico. Você acha o quê? Uma está melhor do que a outra. Mas não necessariamente, mas o sistema precisa que isso aconteça para que você queira sempre, né, pagar o próximo semestre, pagar o próximo mês, para você estar melhorando. Mas quem tá melhor ou não, é você que vai dizer. Não é o rótulo que eu vou colocar em você e dizer, isso aqui é avançado, isso aqui é fluente. Tipo, não é isso que vai fazer diferença. É verdade. A minha amiga Bia, ela mora em Portugal. Bia, um beijo. Vou pedir licença para a Nina para te mandar parabéns. Eu não esqueci ontem, eu só não tive tempo. A Bia provavelmente depois ela vai vir morar em Amsterdã e tal. Então, Bia, fica de olho nas aulas da Nina para poder aí treinar. Eu E a não Bia, tenho ela... muito tempo, mas fica aqui. é porque a Bia, ela já fala inglês, então ela só precisa treinar um pouco mais aí a conversação para poder mudar para cá e ser minha vizinha. Maravilha. E a E minha outra amiga aí tá falando que estudou na escola de idiomas, né? É, é o que a gente estava conversando, né? fez até o intermediário 2. Então, assim, você vê como ele sabe, tem intermediário 1, o intermediário 2. Mas o que isso representa para você? Representa, né, que você pagou o quê? Talvez uns 6 semestres. É isso que representa, tá? Então, não pense que, eu larguei o inglês no intermediário 2, então eu continuo no intermediário. Que dependendo de quando você parou, muita coisa já voltou atrás. É verdade. E se a gente não treina, se a gente não conversa, a gente realmente esquece. É treino, tudo é treino. Eu vou comparar inglês com música, porque quando eu era adolescente eu tocava teclado. E hoje em dia eu não lembro de mais nada. Claro que eu me lembro ali o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó e só. Não me peça para tocar nenhuma música, nada, porque eu travei. Você fica enferrujado, né? Se você não continua treinando, praticando, você vai perdendo, no caso do inglês, a fluência. Então, a gente tem que inserir inglês todos os dias na nossa vida. Tem Pois que dar. é, e não é, deixe de valorizar quando você atingir o nível que você, não, cheguei onde eu queria, vai perder. Dali, tipo, se você É, chegou no topo, vai descer, né? Então, você tem que se manter. é. E para isso é básico a gente estar sempre em contato com a língua. Seja ouvindo música, seja fazendo ali uma ou outra aula de conversação, ou fazendo um curso pequeno, nem que seja ali uma reciclagem, porque a gente esquece. Coisa que a gente não usa todo dia, a gente acaba esquecendo. O que acontece com o Thiago, principalmente, eventualmente, é que ele perde muito vocabulário em português. Às vezes ele não lembra como é que é a palavra. Então, ele se expressa, às vezes, está falando em português, mas fala a palavra em inglês e continua a frase. Eu consigo entender. E, tipo, é a mesma coisa no caso do inglês. Se a gente não pratica, a gente perde o vocabulário. E a gente só ganha vocabulário se a gente vai falando. Pois é, muito bem. A Bia falou que falar ela até consegue, depois ouvir a resposta, entender é o que pega. Então, é a mensagem que a gente fala, né? O mais importante do inglês é transmitir, receber mensagem. Então, você põe para fora, beleza. A pessoa te entendeu? Se
Se ela entendeu, ela vai te dar uma resposta que faz sentido com o que você falou. E aí você tem que, né, trabalhar tanto o listening quanto a sua compreensão para poder entender e continuar essa conversa. Quando eu falo com alguém e a pessoa me responde, às vezes eu tenho um pequeno delay para poder responder de volta, porque a pessoa fala, aí parece que eu penso por um segundo assim, e aí ok, aí parece que chega a informação no cérebro, processou, entendeu, e agora responde. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque, tipo, para ter certeza. E já que você falou em pensar, como funciona isso para você do pensar em português, pensar em inglês? Como foi que mudou? Como é que é hoje? Para mim, eu acho que mudou em janeiro, quando eu tive a entrevista, no final das contas. Porque antes, depois do meu barraco no verão passado, eu só conseguia me expressar em inglês quando eu precisava. Se eu estava em alguma situação que eu ficava estressada, nervosa, saía. Na hora que tinha que resolver, eu falava o que precisava, sabe? Até além, ficava fluente. Porque eu não estava pensando em português. E você sempre falava, você tem que pensar em inglês, porque você vai falar inglês. Então, não faz sentido você pensar, traduzir e falar. Tipo, não funciona. E realmente não funciona. E aí, quando eu fiz essa entrevista por vídeo, em inglês, eu tentando ficar mais calma possível e confiante naquilo de eu consigo entender, eu parei de pensar em português e comecei a pensar em inglês. Mas em situações que nem no dia, na semana passada, que eu fui buscar o casaco na casa da minha vizinha, eu comecei a pensar em português quando ela começou a falar. Ela falando muito rápido, e aí eu pensei, nossa, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E no que eu me entreti com o que ela estava falando, eu comecei a pensar em inglês e nem percebi que eu estava conversando em inglês. Então, tipo assim, a chave mudou rápido. Eu não precisei pensar para mudar a chave. Eu sinto isso às vezes, que é como se eu desligasse o botão do inglês na minha cabeça. Então, quando a pessoa fala, viu? Pra mim tá sendo só ruído, não tô conseguindo nem fazer o esforço de entender. Mas aí depois fala, não, ok, vamos processar isso em câmera lenta, vamos ligar de novo em inglês, aí a gente reage. É, Então, tudo depende do nosso consciente. Quero entender isso ou não quero? e é um exercício também, né? A gente se esforçar a não pensar em português. Tipo, para de tentar traduzir as coisas quando você escuta em inglês. É que nem música. Você tá ouvindo a música em inglês e ficar, o que que essa música quer dizer em português? Não, entenda ela em inglês, saiba o que ela significa e não precisa traduzir. Não precisa traduzir. Teve dúvida nessa palavra? Não conhece? Isso. Procura a palavra. Não É. copia a música toda no Google. Porque realmente às vezes perde o sentido também. Alguns stories passados você falou sobre isso, que às vezes funciona melhor aquela palavra em inglês do que você traduzir ela para o português. E faz total sentido. É. Muito bom, muito bom. Agora eu quero saber da pergunta final, né? Qual que é a sua dica para talvez você mesma, quando você tinha 15 anos, 20 anos, se você pudesse voltar atrás, o que é que você faria para poder aprender inglês? Que muito, independente se você tem 15, 20 anos, 30, 40, não importa a sua idade, o que é que você pode fazer agora? Independente de falar assim, eu tenho dinheiro ou não para pagar um curso de inglês, eu teria começado. Tipo, tem muita informação na internet. Tipo, aqui no seu Instagram tem muita informação de graça. E é tudo uma questão da gente querer. Tipo, de se interessar. Não é porque se eu, com a minha cabeça lá de 15 anos, eu moro no Brasil, vou falar inglês para quê? Né? Não tenha esse pensamento pequeno, conhecimento nunca é demais. Basta você querer, você se interessar e você começar, que é o mais importante, entendeu? Não sabe por onde começar? Vai lá no final do Instagram da Nina, que tem muita informação boa e de graça. Tipo, é sério, é muita informação que às vezes você vai para a escola de inglês e você não vai ter lá, entendeu? Então o segredo é comece. E não espera segunda-feira para começar. Começa, tipo, agora, né? Aproveita a quarentena, se você não está fazendo home office, tem tempo, tem alguma disponibilidade. Se você não tem, cria a sua disponibilidade.
começa a assistir séries com legendas em inglês, coloca o áudio e a legenda em inglês. Friends, que é uma série que, tipo assim, a gente passou a vida inteira assistindo no SBT, né? Então, tipo, é um inglês muito simples, é um inglês muito fácil, que a gente consegue entender, nem que seja assistindo ali o que as pessoas estão fazendo. E é uma forma da gente estar em contato com um novo idioma e estar aprendendo alguma coisa que vai ser muito útil pra gente. Porque inglês hoje em dia é básico. É tipo o nível superior, que pode-se dizer que não é mais... Não tem mais o valor que tinha, né? Antigamente. E o inglês também não é mais aquela coisa inalcançável que apenas, né, pessoas que viajam para o exterior e são ricas falam. Não, o inglês é básico, está inserido na nossa vida, mesmo que a gente não queira no dia a dia, por conta das redes sociais, das hashtags, as palavras que o pessoal tenta abrasileirar, né? E é isso. Depende da gente. Só depende de você, só depende de cada um de vocês. E a minha outra pergunta que eu também fiz para o Thiago é como foi a experiência, como é a experiência de aprender um idioma já morando no país? Porque tem muita gente que mora no exterior, né, em países que falam inglês, no caso de vocês não é a língua principal, mas está aí, né, digamos assim, sofrendo com dificuldade porque não consegue se comunicar, não consegue fazer nada. Qual que é a dica que você daria para essas pessoas que já estão nessa situação e estão paralisadas, assim, sem saber por onde começar? Ai, a minha dica, eu vou dar a mesma dica das séries. Tente ler alguma coisa em inglês, nem que você depois traduza ali e veja as palavras que você não conseguiu compreender. Busque fazer algum curso ou ter mais acesso às informações em inglês, porque foi um choque quando eu cheguei aqui para mim, porque tipo, você não conseguir se comunicar, se expressar é uma coisa horrível. Ter tanta gente e você não poder falar com ninguém. E num primeiro momento que a gente chegou aqui, eu não me cerquei de pessoas brasileiras, porque isso seria muito cômodo para mim, né? Eu realmente precisava aprender a falar o inglês, nem que seja para comprar pão, né? Por exemplo, para conseguir me virar sozinha. E o que eu encontrei assim no primeiro momento foi tentar ler as coisas que me passavam, tipo, como eu estava fazendo pré-natal em inglês, eu li tudo sobre gravidez e amamentação e parto, e fiz curso de parto tudo em inglês, porque não ia adiantar nada eu fazer pela online em português, porque não é essa a minha realidade aqui. Então, a dica é, se exponha ao inglês o máximo que você puder, arrume um tempo para poder estudar. Se você não tem condições de pagar uma aula, aproveite todos os materiais grátis que tem na internet e não desista. Não é fácil, nunca vai ser fácil, mas é muito bom quando a gente consegue as pequenas conquistas. Quando você conseguiu o seu primeiro barraco, Foi a chave que virou. Agora eu tô no caminho certo da fluência. Já tô pensando em inglês, já tô falando sem pensar. Vamos que vamos. nem que seja para fazer barracos, né? Assim, no primeiro momento. No seu caso foi o barraco e a gente faz uma brincadeira disso, mas é o fato de você simplesmente falar sem precisar pensar, sem ficar cheio de dedo. Ai, meu Deus, o que é que vai dar certo, o que é que não vai? Vamos falar e acabou-se, gente. Realmente. Eu acho que a gente vai ficando mais confiante quando a gente vai percebendo que as outras pessoas, que você não vai passar pelo bullying da época da escola, que ninguém vai estar te zoando, ninguém. Aqui não tem isso. Quando você viaja para um país estrangeiro, as pessoas elas não estão preocupadas em te dar aula, não estão preocupadas em te zoar, entendeu? Elas estão preocupadas só em te comunicar. Às vezes as pessoas estão com pressa, então elas querem uma comunicação rápida e pronto, não dói. A gente precisa ter coragem. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Coragem para se expor, coragem para poder falar. A pronúncia vai sair errada, eu tenho medo, eu tenho vergonha. Vai com medo, vai com vergonha mesmo, e treina, estuda, que uma hora dá certo. E isso é bem verdade, assim, que você falou. Quando a gente vai para um país estrangeiro, eles não estão interessados no nosso inglês.
Eles estão com pressa, você para pedir uma informação e, tipo assim, segue o jogo, não vai ficar no dia deles para sempre. Nossa, falei com um estrangeiro hoje, ele falou isso. Não, não vai. Tem tanta coisa mais no dia para poder fazer que você foi só mais um que falou com ele durante o dia. E aqui a gente ainda tem uma vantagem maior que o idioma principal aqui é o holandês, não é o inglês. Então, o inglês aqui de muitas pessoas não é bom. Às vezes o meu inglês é melhor do que de algumas pessoas. Então, tipo, eu tenho que às vezes fazer um esforço para conseguir entender a pessoa, porque ainda tem casos que as pessoas elas estão passando informação pra gente, elas ainda misturam o holandês com o inglês, porque elas não sabem como é aquela palavra em inglês. Então a gente tenta ajudar, né? Tipo, você tá querendo dizer isso? É isso. Então não tem por que a gente ter esse sentimento de que mico, é uma vergonha, sei lá, eu me expor. Eu acho que a gente tem muito isso de. Não é falta de autoconfiança, mas é uma coisa muito de brasileiro, de se eu falar, a pessoa vai, sei lá, achar que eu sou burro. E é uma coisa muito mais nossa do que deles. Aqui as pessoas estão preocupadas só em passar a informação e continuar vivendo a vida. Pois Ou é. seja, coragem, gente. Coragem, gente. E assim, independente de qual momento, né, dessa jornada do inglês você está, é pegar de onde você deixou, né? Se você deixou o inglês há 10 anos atrás, vamos pegar hoje. Se faz uma semana, né? Desde que acabou a quarentena, eu não tenho mais aula de inglês. Tá, e aí você vai esperar voltar a quarentena para poder voltar para a aula de inglês do cursinho? Então, Pois é. assim, pega de onde deixou, tome, tenha autorresponsabilidade, porque não vai ser assim, muita gente, que nem academia, né? Não, me inscrevi na academia, me inscrevi no cursinho de inglês, agora Resolveu. resolveu o problema. E não é isso, a responsabilidade é de cada um mesmo. Pra gente conseguir chegar na fluência, depende da gente praticar, se expor, estudar. E para mim, a coisa que é mais imprescindível de todas é se expor à conversação. Porque se a gente não conversa, se a gente não escreve, só receber informação é muito fácil. Ouvir e ouvir, falar, ler e escrever. Ouvir e ler é muito fácil. Agora, falar e escrever que pega. É verdade. A Bia tá falando, acho que é preconceito mais de brasileiro. Eu vejo que existe muito isso, né? Da pessoa ter que, de certa forma, encaixar no grupo, encaixar nas situações sociais. E se de alguma forma você não é bom o suficiente, você não faz parte disso. Isso também de diminuir o outro, de ser muito zoador, né? De, sei lá, tirar gracinha com as pessoas. Então, é uma coisa bem típica mesmo de brasileiro, que quando a gente se mudou, eu trouxe comigo. E agora já me libertei, já tipo, ok, é só uma pessoa, só um dia, e consegui chegar aqui no meu objetivo, me comuniquei, então tá ótimo. Vou ter que fazer depois uma série de lives sobre diferenças culturais, que é um outro papo, né? É verdade, dá um bom assunto. Pois é, a Gardênia tá falando, a Nina parece não ser brasileira, pois tem um leve sotaquezinho. Muito linda. Então, eu sou de Maceió, morei lá até os meus 22 anos, depois eu passei uns 3 anos e meio em São Paulo, e tem 4 anos que eu tô nos Estados Unidos, mas, né, nordestina, sou brasileira mesmo. Não, Gá, mas a Nina, quando ela tá falando inglês, ela não tem sotaque nenhum do Nordeste. E aí, a primeira vez que ela falou comigo em português, eu fiquei tipo, meu Deus, é outra pessoa. É muito engraçado isso, né? Que muda a voz das pessoas, a entonação vocal quando tá falando. Muda a voz, muda muitas vezes a personalidade, especialmente se você não tem vocabulário suficiente para se expressar, você não consegue ser quem você é no português, digamos assim. E aí, quanto mais você avança, você consegue, né, ser a mesma pessoa em todos os idiomas. Passa, realmente. Ela passa por americana lindamente. Ai, tá joia. Muito obrigada, Pri. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua conversa, por compartilhar sua experiência. Eu que agradeço o convite, adorei. Ai, que bom, então. Vamos tirar nossa foto.
Yay! Gente, se você gostou dessa live, dá um print também aqui comigo e com a Priscila. Compartilha, né, no seu perfil. Fala que vai ficar disponível por 24 horas, porque assim, o maior intuito dessas lives, né, é inspirar vocês. É saber que as pessoas que conseguiram alcançar os objetivos dela no inglês, né, o mérito é delas, a determinação é delas. Eu até penso assim, o quanto que eu sou professora, o quanto que eu sou uma mentora, um guia. Porque pega na mão e a gente caminha junto. Não tô aqui ditando certo ou errado, é o que funciona e a gente vai o tempo todo adaptando para ver o que é que funciona para você, né? Para cada um de vocês. Então, é isso aí. Mais alguma coisa, Pri? Eu ia falar para as pessoas aproveitarem aí as informações grátis que tem no seu perfil. Tem muita coisa. A Nina sempre está fazendo algum desafio, ou então um grupo no WhatsApp, e ela sempre manda muita informação boa, que até eu que faço aula particular com ela, eu me inscrevo em tudo. Porque sempre que eu tenho um tempinho, que quando eu coloco a minha filha para dormir, eu tento dar uma olhada e informação não quer demais, né, gente? Conhecimento eu acho que é a coisa mais preciosa que a gente pode ter e é uma coisa que ninguém tira da gente. Então, verdade. Bem verdade. Então, tem aqui no Instagram, tem no YouTube também. É Nina Fonseca no YouTube. Então, os dois estão em fase de crescimento. Não tem nada, assim, de muito. Mas estamos crescendo todo dia, um pouquinho de cada vez. é verdade. A Ana tinha falado aí no começo que pena que não deu certo para ela fazer aula com você. Verdade. E se você estiver disponível, chamar ela depois, então. Verdade. Vou falar com ela, porque o meu horário é, né, de final de semana. Semana eu não tenho. Eu acho que a Ana ia adorar fazer aula com você. Eu sou muito suspeita porque eu recomendo, mas é porque quando é bom, a gente recomenda, né? Quer que todo mundo mundo conheça, todo mundo saiba. E como foi uma metodologia, tipo, personalizada, que deu tão certo para mim, nossa, eu quero que todo mundo aprenda inglês e aproveite conteúdo grátis. E se a Nina tiver horário, gente, pode ir, porque vale a pena. Obrigada, muito obrigada. E a Priscila paga pelas aulas dela, não paguei nada pelo depoimento. Não é publicante. Pois tá bom, então. Daqui a meia hora a gente se encontra Tá para bom, o nosso bate-papo em inglês. Dessa vez não vai ser compartilhado, É. exclusivo. Mas, Nina, depois faz alguma coisa em inglês, tipo, para avaliar essas pessoas que já têm algum nível intermediário, elas conseguem compreender. Vamos fazer outra sequência de live aqui, todos os convidados falando inglês. O Thiago aceita. Eu não sei se eu aceito ainda. É uma ótima ideia. Um beijo, então, todo mundo. Obrigada pela participação. E até daqui a pouco, Pri. Até. Beijo. Beijo, tchau.